Uningá, que o futuro é aqui. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou o professor Bento, também sou padre, o Padre Bento, e estou aqui mais uma vez, ou nós estamos aqui com uma equipe maravilhosa para nós conversarmos sobre uma nova temática hoje no nosso Café com Saber, que acontece todos os primeiros sábados de cada mês. E a cada mês nós conversamos sobre uma temática. O mês passado, por exemplo, nós conversamos sobre a fraternidade e fome, que queremos agradecer a todos, que assistiram, que depois também fica gravado, porque mesmo que você não está vendo agora, no momento ao vivo, você pode depois assistir, porque fica o link gravado e vocês podem compartilhar nas suas redes sociais, porque são temas importantes, como o que nós vamos tratar hoje, violência contra a mulher. Eu quero também lembrar que esse projeto Café com Saber é uma das atividades do nosso projeto Capelania Universitária Promovendo Vidas, que é uma experiência muito bonita também aqui na instituição, no Centro Universitário Ingá. Nós temos a nossa sala onde nós atendemos alunos, professores, colaboradores, comunidade externa na nossa capelania. E a capelania ela está vinculada a um projeto maior aqui da instituição, da Uningá, chamado NAAC, que é o Núcleo de Apoio ao Acadêmico, né? Isso mesmo, né? E é também um projeto muito importante, porque existe a possibilidade ali de acompanhamento dos nossos alunos que apresentam alguma dificuldade. Então, o NAAC tem essa responsabilidade. Ali dentro nós também temos outras atividades, como o NIA, que é o Núcleo de Integração ao Acadêmico. Enfim, temos muitas experiências bonitas aqui na Uningá e que nos dá prazer compartilhar com vocês. Então hoje o nosso Café com Saber. Você também prepara aí seu cafezinho, o nosso está aqui também exposto aqui. E nós queremos que você participe conosco, tá bom? E obrigado por estar aí. E mais uma vez, depois, quando você terminar de assistir esse café, compartilhe o link com seus amigos, nos seus contatos. Bem, vamos lá. Então hoje nós temos aqui pessoas importantíssimas que vão conversar conosco e conversar com vocês. Nós vamos aqui apresentar as nossas convidadas. O Luiz já não é nem convidado, porque está aqui em todos, já é membro nato do café, professor? Mas nós queremos apresentar as nossas convidadas hoje. Aqui nós temos a secretária municipal de Políticas para as Mulheres, que é a Terezinha. Eu peço que você mesmo se apresenta, fale um pouquinho do seu trabalho. Bom dia. Primeiro eu quero agradecer, professor, pela oportunidade de podermos estar aqui nesse espaço acadêmico, neste Café com Saber, para falarmos um pouco do que é a nossa atuação à frente da Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres de Maringá, uma secretaria que já existe, já vai fazer 18 anos, E é uma secretaria que atua na prevenção, no enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres, no empreendedorismo feminino, no empoderamento feminino, na participação das mulheres nos espaços de poder e decisão. É uma secretaria que tem esse objetivo, de pensar políticas públicas para as mulheres, de executar políticas públicas para as mulheres, de colocar as mulheres maringaenses dentro do orçamento público, o orçamento de gênero que a gente fala, E a partir disso a gente também tem alguns recortes que a gente trabalha na secretaria, que são não apenas o recorte de gênero, mas a gente trabalha a questão da raça, da etnia, da diversidade, a geracional. E uma coisa é fato nesse país e nesse mundo, as maiores mazelas deste país e deste mundo têm cara de mulher, tem raça, tem idade, Então a gente precisa de fato que o poder público faça essa intervenção e tem essa atuação considerando 52% da população brasileira. Perfeito. Secretária, queremos já agradecer desde o início o seu aceite para estar aqui conosco.
temos certeza que vai trazer assim, muitas boas contribuições, informações para as pessoas que nos acompanham, que nos assistem e que depois seguem, né, nas nossas redes sociais. Então, muito obrigado por estar aqui. Eu creio também que será uma oportunidade para muitas pessoas ficarem sabendo desse trabalho do município, né? Porque provavelmente muitas pessoas não têm ainda o verdadeiro conhecimento do que é essa secretaria, do que ela faz, né? Então, muito obrigado por estar Eu que conosco. agradeço. E nós temos aqui a nossa colega de trabalho, né? Então, a professora Marisa. Que bom, professora. Obrigado também por ter aceitado estar conosco. Muito obrigado, padre. Eu gostei muito de ser convidada para esse momento, né, do Café com Saber. É uma oportunidade para a gente estar falando um pouquinho mais aí sobre essa área da mulher que é tão importante, né, nesse contexto que a gente vive. A mulher está inserida na sociedade cada dia mais. E mesmo assim ela persiste, né? É a resistência, como a doutora Terezinha estava falando aqui anteriormente, a mulher tem essa persistência, parece que correndo no sangue, né? E coletiva, né? E Uma persistência coletiva, né? Então é uma satisfação estar aqui. Obrigado. Mais uma vez, nós que agradecemos você ter aceitado estar aqui. Também temos certeza que vai contribuir. Mas você também tem, além de professora, você tem outra função aqui na instituição. Eu sou assistente social, né, de formação, estou à frente coordenando o curso de serviço social e atuo também no município vizinho aqui de Maringá, em Sarandi, na área da assistência social. Então, o assunto mulher, ele está inserido diretamente na nossa vida. A gente atende um público, assim, majoritário feminino, e a gente atua muito com essa questão transversal da violência, do protagonismo da mulher, do empreendedorismo, né, do papel social da mulher e da própria redescoberta do que é ser mulher. Então, essa é uma situação assim muito pertinente para a nossa sociedade. Obrigado, professora. Bem, nós temos aqui o nosso querido amigo, o professor Luiz Fernando. Eu também peço que ele se apresenta, porque tem muitas pessoas que provavelmente ainda não nos viram, não nos assistiram, né, professor? Então, mesmo nós dois estando sempre, todos os cafés, gostaria que você se apresentasse e, nesse início do nosso café, trouxesse uma canção bem legal para nós. Bom dia para você que está em casa, né? Bom dia a todos os nossos queridos convidados aqui, né? A Terezinha, a secretária, a professora Marisa, né? O professor Padre Bento, que é um grande amigo, um querido, que sempre me oportuniza estar aqui nesse projeto que é tão bonito e que se propõe a levar tantas informações de qualidade para vocês aí, na casa de vocês, nesses sábados de manhã. Então, para nós é sempre uma alegria poder entrar na casa de vocês para conversar sobre assuntos sempre tão pertinentes. Bom, eu sou o professor Luiz Fernando, né? Sou coordenador do curso de fisioterapia aqui do Centro Universitário Ingá, faço parte desse projeto também, né, que é o projeto Café com Saber, e também, né, nós acabamos atuando em outras instâncias aqui dentro da instituição, e para mim é sempre um grande prazer contribuir, né, contribuir por meio daquilo que é o nosso conhecimento, e aqui no Café contribuir também por meio da música, né? Então a gente prepara sempre um pouco de canção para ilustrar e para trazer também toda a temática, né, em forma de cifras, né, em forma de melodias. Então hoje falando sobre a mulher, falando sobre, né, esse papel importante da mulher na sociedade e também falando sobre a violência, que é algo que muitas vezes diminui, muitas vezes faz com que haja sofrimento, né, e portanto falta da felicidade, né? Então eu trouxe uma canção que fala muito sobre a felicidade, né? O que e o que de fato ela representa na nossa vida, sobre a ótica do respeito, sobre a ótica do cuidado, né? Sobre a ótica daquilo que é a valorização, acima de tudo, do ser humano. Então vamos começar essa manhã com essa música do Thiago Brado que se chama A Felicidade. Vamos lá.
felicidade costuma abrigar-se na pausa. Quando o fôlego faltar, é hora de parar e aproveitar a vida e entender que na subida o que vale não é só chegar. Lembra que também há beleza aí. A vida acontece mesmo se eu cair. E se eu duvidar que quem pede pode ganhar, basta ver o sol perder pra noite e ainda brilhar. Pássaro que tem medo do vento não aprende a voar. Não é só sobre chegar, é sobre aproveitar o intervalo que habita entre a chegada e a partida. Não desista de tentar. Lembra que também há beleza aí. A vida acontece mesmo se eu cair. E se eu duvidar que quem pede pode ganhar, basta ver o sol perder pra noite e ainda brilhar. Lembra que também há beleza aí. A vida acontece mesmo se eu cair. E se eu duvidar que quem pede pode ganhar, basta ver o sol perder pra noite e ainda brilhar. Que maravilha, professor. Você é sempre muito cuidadoso, né, para escolher as canções nos mais diversos temas, né, que nós conversamos aqui com todas as pessoas aí que nos acompanham. Então, pessoal, o nosso café aqui com saber daqui do Centro Universitário Ingá. Que bom que vocês estão nos acompanhando e depois distribui o link para os seus contatos. Agora nós vamos conversar um pouquinho, digamos assim, propriamente daquilo que nós nos propusemos a conversar, né, sobre o tema relacionado à mulher. E nós pensamos então falar um pouquinho sobre, antes de entrar no tema especificamente sobre violência contra a mulher, eu gostaria que as professoras Terezinha e Marisa, aí vocês podem interagir aí, conversasse um pouquinho conosco sobre o Dia Internacional da Mulher, né? Porque afinal de contas, 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, né? Então já aí na semana que vem nós vamos celebrar essa data. E eu gostaria que vocês falassem um pouquinho para nós da história, por que surgiu, o que motivou, porque nós já vamos completar esse ano 112 anos, né, da celebração do Dia Internacional da Mulher, que inclusive é um projeto apoiado, reconhecido pela ONU, né? Pela Organização das Nações Unidas, né? Então, se vocês puderem trazer um pouquinho dessa informação, por que, né, celebrar esse dia? Na verdade, o 8 de março, ele nasce de uma tragédia, né? Que é as operárias que foram trancadas na fábrica e se colocado fogo.
e elas morreram naquele local de trabalho, que era o local onde elas ganhavam o pão que levava para sua casa. E a história se diz muito por conta de um movimento coletivo que elas fizeram dentro da fábrica por melhores condições de salário. E onde foi isso, professor? Aí a gente vê, é Nova York, né, professora? Nova York. Aí a gente vê o professor falando de 112 anos. 112 anos, nós continuamos lutando por igualdade salarial. Porque a gente ainda vive num país e num mundo onde existe desigualdade de salário entre homens e mulheres, ocupando muitas vezes a mesma função e produzindo tanto quanto, às vezes até mais, que muitos homens, né? Então, o que eu acho super interessante, que além delas estarem buscando garantia dos seus direitos, né? Que era um direito a um salário justo, que era um direito às folgas, que era um direito, né? Delas enquanto trabalhadoras. Elas lutavam de forma coletiva, e isso é muito, muito natural das mulheres, que as nossas lutas, elas são coletivas, né? Dificilmente você vai encontrar mulheres fazendo uma luta solitária ou de seu próprio interesse, né? A gente está sempre em busca daquilo que diz respeito a nós mulheres, né? E uma coisa interessante que a gente vê a partir disso, né? Quando a ONU, então, coloca o 8 de março como Dia Internacional das Mulheres, né? A gente está ampliando para as mulheres por conta da questão da diversidade agora também, né? Uma coisa muito interessante que eu vejo é a amplitude que se deu a essa luta originária nos direitos trabalhistas, né? Então, ela se ampliou de uma forma que abrangeu todas as temáticas que dizem que dizem respeito aos direitos das mulheres. Entendi. E a continuidade dessa luta, né? A partir depois de tantos anos, as mulheres ainda continuam coletivamente, juntas, fazendo essa luta para defender e garantir os nossos direitos, ampliar os nossos direitos, ampliar as nossas conquistas. Entendi. Eu acho interessante destacar que essa questão dos direitos, né, a gente começa esse movimento na questão do trabalho, só que o trabalho para a mulher ele tem um impacto diferente, né? A mulher ela não vai trabalhar sozinha, a mulher vai com a família para o trabalho, então ela vai com a demanda dos filhos, da casa, da sua família, que ela tem que trazer ali um suporte, então ela não chega em casa e acabou o dia do trabalho, né? Geralmente ela tem outras demandas ali trazendo com ela. Então essa perspectiva, essa luta nasce a partir dessa observação também, daquilo que as mulheres entram no mercado de trabalho num momento no mercado de trabalho formal, né? Porque a mulher ela já estava ali trabalhando, ela já colaborava com a sociedade. E aí ela vem trazendo nessa ausência da mão de obra também masculina, e ela vem ali com essa demanda de dar suporte a esses dois mundos, o mundo doméstico e o mundo do trabalho. E é essa percepção que a gente vem ainda, depois de 100 e poucos anos, a gente vem aí lutando coletivamente, lutando para que a gente seja respeitada, porque o ambiente ainda, a sociedade não consegue entender que a gente não vem sozinha e que a gente tem valores e a gente pode contribuir apesar desse mundo que a gente traz no trabalho. Então, é uma situação que parece que a gente evoluiu tanto, a mulher fez tantas conquistas, mas ainda assim a gente precisa trazer essa temática todos os dias. Olha, eu estou aqui, eu preciso trazer essa demanda, eu preciso ser ouvida, eu tenho demandas específicas, né? Mas isso a gente só acontece, eu acho que só vai acontecer mudança se a gente trouxer essa mudança, porque tem muita gente que desconhece, né? Será que tem? Tem esse problema, né? Não, nós ainda temos esse problema, né? Um problema que eu acho que parece que a gente ganhou respeito foi a questão da gestação. A mulher é respeitada quando ela está gestando, tananã, mas aí ela volta para o trabalho. E aí no primeiro mês que ela volta ao trabalho, ela é demitida. Então, que respeito é esse que a gente traz com a mulher? A gente não pode saber que ela está criando também um outro ser humano,
né? Qual é o impacto disso? É tão importante para a sociedade, para que se tenha um cidadão, ele precisa ser criado, ele precisa ser formado, né? E isso representaria, né, para a nossa sociedade um ganho muito grande se a gente conseguisse tentar começar a entender esse lado da mulher e que isso contribui socialmente. Acho E que uma está um coisa- pouquinho muito dessa cultura, acho que nós herdamos, né, uma cultura muito machista, né, ainda, Sim. né? O homem é aquele que provê, é aquele que é o cabeça, né? Como se a mulher fosse um membro inferior, né? É. Então, acho que nós vivemos muito essa cultura. Eu penso que isso vem, não é de agora, desde todo o tempo, né? Se a gente for ler alguns filósofos, a gente vai ver que eles tratam, alguns deles tratam sobre isso, colocando a mulher numa hierarquia muito inferior, né? Filósofos respeitadíssimos. Respeitadíssimos, conhecido que hoje. estão aí na academia, sendo apregoados dentro Sim. da academia. E filósofos antigos também, né, que construíram a história filosófica, onde que mostram que a mulher ela está a serviço do homem. E é tão interessante porque alguns desses filósofos dizem que, por exemplo, os animais estão a serviço do humano e as mulheres a serviço dos homens, né? Então coloca-se numa hierarquia muito, muito inferior. Acho que essa cultura é muito antiga. Como vocês mesmos disseram, muitas coisas já foram superadas, mas eu creio que ainda tem um caminho longo para percorrer, né? É como a professora estava falando, a gente pautando essa questão do trabalho, né? A mulher dentro desse contexto do trabalho. E não é só a mulher ir para o mercado de trabalho. Mas as mulheres estão inseridas hoje no mercado de trabalho. Existe toda uma luta dentro desse contexto, que é o direito à creche, né? Para que ela possa, de fato, trabalhar, né? Poder estudar, o assédio no local de trabalho, a desigualdade salarial, a questão do período menstrual, a licença maternidade, né, o tratamento de saúde. Então, existem muitas questões dentro desse contexto do trabalho. E em tudo que envolve as mulheres, você tem algumas especificidades. Dentro de qualquer área de atuação que ela esteja, você tem especificidades que precisam ser discutidas, que precisam ser pautadas e que só podem ser solucionadas através de políticas públicas para as mulheres. Eu falo que é por isso que a gente existe enquanto Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, e é por isso que a gente diz ser tão importante mulheres ocupando espaços de poder e decisão, lá onde as leis são escritas, né? Onde as leis são decididas, onde o nosso destino, a nossa vida é decidida. Aí eu digo assim, nada sobre nós sem nós, que é a frase que a gente usa muito, né? Por isso a importância também da presença das mulheres nos espaços de poder e decisão, pensando políticas públicas que vão, de fato, transformar a nossa realidade, essa realidade brasileira. E duas coisas importantes que eu falo relacionadas ao que diz respeito a nós mulheres. A gente trabalha com dois pilares, um que é o da construção, de você lutar para construir um mundo mais justo e igualitário para nós mulheres, né? Tanto para nós que estamos aqui, fazendo a nossa passagem, cumprindo a nossa missão, como para aquelas que vão nos suceder, que virão depois de nós. E a desconstrução disso que o professor colocou, dessa cultura machista que nos coloca numa posição de inferioridade, quando a Constituição diz que nós somos iguais, né? E que não faz com que a Constituição, a igualdade cidadã, a igualdade que está na Constituição cidadã, tenha uma eficácia na nossa vida, que é a equidade, é o 50-50, né? Estamos todos na mesma condição, somos iguais? Somos. Se somos iguais, precisa haver a eficácia dessa igualdade, que é a equidade, né? Eu acho que é importante nessa reflexão, no sentido de que eu acho que não é uma luta para serem mais, mas para que a gente para não sermos menos, exato, não continuarmos sendo menos. Exato, para que a gente possa viver num mundo de respeito e de igualdade, né? Exatamente. Nós somos todos seres humanos. O que nos diferencia é apenas a anatomia, né? Exato, a anatomia, né? E depois eu vejo também que as mulheres hoje, o que mais que vocês têm que provar do que vocês são capazes, né? Se vocês estão presentes em tudo. Acho que não tem que provar mais nada para ninguém, né? E, infelizmente, a cultura, a sociedade atual ainda fica pedindo para a mulher, prova mais um pouquinho que você é capaz. Você entra numa sala de aula, 80% são meninas, são moças,
né? Aí eu digo para os meninos depois, vamos brigar que nós estamos perdendo os espaços, entendeu? As mulheres estão aí na luta, estão buscando, estão se preparando para poder ocupar os seus espaços que é próprio delas, né? Não é para tomar espaço de ninguém, né? Eu acho que é isso que nós, né, precisamos também entender e formar essa nova cultura. Se temos uma cultura machista, vamos formar uma cultura de igualdade, né? Tratar os iguais igualmente, né? Como os desiguais, etc. E por isso que eu vejo essa discussão tão importante, porque quando a gente olha na perspectiva do ser humano, né? E aí, independente daquilo, homem ou mulher, mas quando a gente olha na perspectiva do ser humano, a gente começa a entender que essa desigualdade, ela de fato não deve existir, porque é até um paradoxo isso. Né? Você olhar para a pessoa no que se concerne o ser humano em si, na formação, nos torna capazes igualmente de desenvolver qualquer tipo de atividade, né? E eu achei muito interessante nessa canção, que traz uma frase que diz assim: e se eu duvidar que quem perde pode ganhar, basta eu ver o sol perder para a noite e ainda brilhar. Quer dizer, a mulher nunca deixou de brilhar, né? Por mais que houveram momentos sombrios e por mais que ainda ocorram situações que de alguma forma exijam da mulher a prova daquilo que ela é de competência, mesmo sabendo que ela já é competente por si só, né? Pelo fato de ser humano, ela ainda brilha, né? Ela ainda está aí, ela ainda tem o seu papel de suma importância naquilo que é o ser mulher, naquilo que é o papel enquanto família, enquanto profissional, né? Então é uma discussão realmente muito salutar e a gente precisa fortalecer essa discussão em todas as esferas, políticas, sociais, acadêmicas, né? Enfim, que é onde a mulher, obviamente, ela tem o seu papel transformador. Isso é muito E a academia tem um papel importantíssimo Demais. nisso, né? É interessante ver como que o reforço, né, como essas ideias machistas, elas não é um problema, por exemplo, do Brasil, não, é um problema mundial. E ele é um problema, a gente sempre fala, ele é estrutural. Então, ele está em todas as estruturas da sociedade, daquele que tem uma renda, às vezes, muito pequena, mas também na alta sociedade. Né? É uma cultura que a gente vem ao longo dos anos tentando trazer. Olha, não é bem assim. Olha, tem outras situações, mas há um reforço. E a gente tem que vir sempre trazendo essas mudanças. Horas, a gente vê muito no Dia da Mulher, flores, né? Chocolate. Chocolate, como joias, né? É bonito? Muito bonito. Mas sabe o que é mais bonito? O respeito. A gente ser respeitada é muito mais bonito. Então, assim, mas a sociedade quer dizer assim, não, olha, dia 8 eu valorizo você, viu, Tereza? Eu vou te dar uma flor, porque você é linda, maravilhosa. Ai, que batom, distribuição de batom e tal. Esmalte, né? Então, reforça a questão da beleza. Sim, a mulher é bonita, assim como o homem é bonito. Então, a gente tem essa questão. Só que a mulher não é só bonita, não é só um objeto. Ela é um ser humano. Ela tem potencialidades, ela contribui para a sociedade e é isso que a gente quer. E aí teve nesses anos, então, uma hora a gente avança mais, outra hora a gente volta. Retrocede. Né? De pensar que a mulher justamente quer ser mais que o homem. Não, ela não quer ser mais que o homem, nem ocupar o lugar do homem, porque o homem tem a sua função na sociedade, tem o seu papel, e a mulher também tem o seu papel. Ela quer apenas poder ocupar o seu papel. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente fala no meio das mulheres, também tem aquele receio. Eu não quero ficar falando sobre isso. É como falar sobre política. Eu não quero opinar sobre política e tal. Mas e aquela questão saudável que essa discussão tem? Né? Como que eu trabalho isso na sociedade? Como minha filha, as minhas amigas, a nova geração vai ter um impacto, né? A gente já é impactada dessa luta já de 100 anos.
né? E como que vai ser as nossas futuras gerações? Então a gente precisa sim sempre retomar essa fala, mostrar a importância da mulher e dessas pautas para a sociedade. Pois é, pessoal, tá vendo que é um tema que nós temos que conversar também em casa, né? Sim. Coisas que a gente precisa no dia a dia, nos nossos grupos. Às vezes a gente perde, não estou falando que você perde tempo, mas às vezes nós perdemos tempo falando de coisas tão desnecessárias que não vai acrescentar nada, que não vai contribuir. E são temas que é importante. Se a gente não conversa sobre essas questões, a gente não sabe que elas estão acontecendo. Então, conversar para que a gente possa encontrar caminhos saudáveis, né? Para a gente andar, para a gente ir para frente e não ficar retrocedendo. E então, estamos felizes, mais uma vez, né? Quero dizer isso por você estar aí nos acompanhando no nosso Café com Saber, aqui com essas pessoas maravilhosas, nossos convidados, né? Tão maravilhosos e que estão nos ajudando aqui a entender algumas situações, como eu mesmo já disse, que às vezes a gente não fala sobre elas, né? E tem uma outra situação que eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre elas, já que nós falamos um pouco do Dia Internacional da Mulher, foi meio que contextualizamos um tanto aí essa experiência, que vocês falassem um pouquinho sobre a violência contra a mulher, que é especificamente o nosso tema, e o que é a violência, como que ela acontece. Então, fiquem à vontade para poder nos ajudar a refletir sobre isso. Bom, violência contra a mulher, eu falo que hoje, principalmente no Brasil, e não vou nem falar de mundo, vou falar de Brasil, da nossa realidade, é uma pandemia, né? A gente pode falar, inclusive na pandemia, a gente já dizia, é uma pandemia dentro de outra pandemia, porque a pandemia do vírus nos trouxe uma ascendência muito grande, um alto indicador de violência doméstica e familiar, né? A gente teve o desemprego, a gente teve as mulheres que não poderiam mais ir trabalhar, as crianças fora da creche, e isso juntou o agressor com os filhos, com a companheira por muito tempo dentro de casa. Muita gente ficou desempregada, né? E aumento de despesa, aumento de agressividade, e, consequentemente, o aumento da violência. E num período em que os órgãos que também atendiam também tiveram que reduzir, de alguma forma, o atendimento. Muitos foram para o trabalho home, né, trabalhando em casa. A gente também teve uma diminuição de acesso a alguns serviços, né, e serviços que são prioritários, né. E o Brasil é o 5º país no mundo, no ranking mundial de violência contra a mulher, é o ranking do feminicídio, né? O Paraná está entre os primeiros estados do Brasil no ranking do feminicídio. A cada 4 horas aí você tem uma mulher sendo assassinada nesse país. Você tem mulheres a cada segundo minuto sendo estuprada. Eu falo que é impressionante. Um país ocupar primeiro lugar é uma coisa maravilhosa, né? Quando os indicadores são positivos. Mas nós somos o 5º país no ranking do feminicídio, nós somos o país que mais mata a diversidade, que mata as mulheres trans, os travestis, mulheres lésbicas. Nós somos o país que mais estupra criança e adolescente, né? O país que tem quase um genocídio negro, que mais mata negros. Nós somos a 2ª maior população de negros e negras desse mundo. E nós estamos matando a nossa própria população. Verdade. Né? Então, os nossos indicadores são indicadores extremamente negativos. E é preciso lutar contra isso. Isso precisa da intervenção do poder público. Há muito tempo, violência doméstica intrafamiliar, violência contra a mulher, era questão privada. É ali dentro de casa, é o problema de marido e mulher, com aquela velha, né, máxima de quem briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Então, hoje, a questão da violência, ela diz respeito ao poder público, ela diz respeito à igreja, ela diz respeito à sociedade. Não dá mais para você pautar a violência contra a mulher sem envolver o todo. É todo mundo contra a violência às mulheres. E é papel do poder público, porque violência contra a mulher é questão de saúde pública, é questão social, é questão cultural, né? É questão de segurança pública. Então, o poder público tem, sim, esse papel importantíssimo
mas isso tem que ser ampliado. E é por isso que a Secretaria da Mulher é uma secretaria transversal. Então, ela é transversal, ela conversa com todas as demais secretarias e conversa dentro do governo e para fora do governo com a sociedade civil organizada, né? Então, esse envolvimento é importante. E para fechar minha fala, professor, eu quero dizer para o senhor, não existe lugar seguro para nós mulheres hoje nesse país. Não existe. Se você vai para a igreja, você está ali com os líderes religiosos estuprando, violentando. Se você vai para o hospital, está lá um médico que passou pela academia, que se formou em medicina para salvar vidas, te violentando na hora do seu parto, na hora da sua cirurgia, né? Se você vai para o trabalho, você tem um assédio sexual e moral no trabalho. Você usa o transporte público, o assédio no transporte público, né? Você vai para um campo de futebol, para onde nós formos. Você vai para a balada, você está correndo risco, né? Então, não existe hoje nesse país. Aí nós vamos falar de lar. Você está dentro da sua casa e ali você é agredida e violentada e assassinada. Então não existe um lugar seguro para as mulheres neste país hoje. E isso se muda. Se muda com orçamento público, se muda com políticas públicas e com metanoia, né? Com mudança de mentalidade e desconstrução cultural. Passa pela educação e pela cultura também. Eu estava lendo alguma coisa e é incrível como que, com toda a evolução que nós temos, né, das ciências, das tecnologias, e essa situação só tem aumentado, não é que tem diminuído, né? Não. A violência contra a mulher. Aquilo que a senhora mencionou, a todo momento tem uma mulher sendo violentada, ou criança, ou adulta, ou adolescente, mas as mulheres vivem digamos assim, num ambiente, como a senhora também coloca, que não tem uma segurança. Não, e você, né? professor, você não consegue separar, fazer essa separação da violência contra a mulher e contra as crianças. Onde tem violência contra a mulher, tem contra as crianças. Onde tem contra as crianças, tem contra as mulheres e agora tem contra os animais também. Tem contra a pessoa idosa, tem contra a pessoa com deficiência. Sim. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Apesar que Maringá ainda é uma cidade privilegiada dentro deste contexto nacional que nós temos, dentro do contexto estadual, Maringá é uma cidade que tem o prefeito Ulisses Maia, que é um prefeito extremamente comprometido com essa pauta, com essa temática, que coloca todo ano, quando a gente vira o orçamento, um aumento significativo no orçamento e que pauta essa temática com muita responsabilidade e comprometimento. Mas isso não é a realidade de todo o estado e nem do país, infelizmente. É o que a gente sempre pensa, né? Política pública a gente não faz ela sem recursos, sem dinheiro. E a pauta das mulheres, em muitos municípios, ela é invisível. A mulher só existe em 2 ocasiões, ou em uma ocasião, que é na hora dela parir, ou então quando ela apanha. Então a mulher não existe, ela não existe em outros locais, ela não existe no empreendedorismo, ela não existe enquanto pessoa, ela não existe em outros momentos. Então, a gente, até agora, a gente volta novamente a se falar de recurso público para mulheres, mas até poucos dias atrás a gente não tinha mais perspectiva. Então, assim, durante os anos você vai perceber, quem acompanha o desenvolvimento da política para mulheres, que o próprio governo, ele injeta ou não injeta recurso naquela pauta. E assim, os recursos que são investidos, por exemplo, nós vamos investir recurso na mulher. Mas qual mulher você vai investir? Qual mulher do que você vai falar? Porque a mulher, ela tem muitos campos. Então, você precisa ter esse incentivo. E é por isso que a Secretaria da Mulher, a política para mulheres, ela é tão importante. Porque ela vai trazer essa transversalidade que, às vezes, numa política da saúde, para não ficar só lá na questão de parir, mas de prevenir doenças, violências, prevenção, promoção, na escola, no trabalho. Então, ela consegue trazer essa questão da mulher em todos os seus sentidos, né? Não trazendo só uma linha. Não, aqui a gente respeita a mulher, ela tem o pré-natal, tem a casa da gestante, sei lá o quê, tem uma política para a mulher. Não, é uma das,
né? Então tem que trazer sim esse papel. E na pandemia, não só assim, ficou muito mais evidente que infelizmente a gente erra enquanto sociedade, porque aquelas pessoas com quem a gente escolheu para constituir família, para morar, para se abrigar muitas vezes, ou que a gente criou, né? Infelizmente, né? Tem muitos filhos e filhas que agridem as mães idosas. Esse é um dado muito triste de violência contra idosas. Mulheres idosas sofrendo violências assim de todos os tipos. Então, Patrimonial nas aposentadorias, nas patrimonial pensões. é campeão na questão idosa, assim, de 10 idosos, 7, 6 idosos têm violência patrimonial. É aquele empréstimo que eu faço na aposentadoria da minha mãe, que vai consumir 70%, 50% da aposentadoria. E aí o idoso vive numa situação de vulnerabilidade, sem ter aquela necessidade. A questão também de criação dos filhos, dos netos, né? Vem essa responsabilização. Isso. Não deixa de ser também um tipo de violência, né? Então a gente precisa, sim, a gente erra enquanto sociedade quando a gente não entende que a mulher não é menor, a criança não é menor, até essa terminologia, o menor de idade, ele não é menor. Ele é criança, ela é mulher, porque quando a gente coloca essa ideia, é menor, eu domino, é menor, eu faço o que eu quiser. Não, eu não faço o que eu quero com a mulher, muito menos com a criança. Então, a gente tem que romper com esse vínculo. Outra coisa, né, que a gente vai, como a Tereza colocou, a gente vai para a igreja ou a gente vai para um grupo, tentar se sentir mais acolhido, amparado, e de repente ali a gente não encontra apoio, né? A gente não encontra apoio por puro preconceito mesmo. Né? Então a gente tem essa falácia muito, muito triste na igreja. Não, a gente tem aqui tal grupo, mas você auxilia o seu marido. Você é uma auxiliar. Eu acho que se a gente for pegar na religião, né, na cristã, a gente tem um papel aí fundamental de Maria que se já foi deixado ali, né, falando nesse contexto, Maria como a Maria, Eva, é porque a mulher não ela não é uma auxiliar, ela é um ser humano como qualquer outro. Né? Então as mulheres estão aí e a própria sociedade tem um papel de invisibilização do papel da mulher. Né? A gente não tem, por exemplo, quando a gente pensa assim, será que teve uma mulher que descobriu algum país? A gente não sabe. Se você olhar assim, pergunta para uma criança, eu não sei. Né? Heroínas mulheres, né? A gente não é que não existe, existe, mas a gente não tem, a sociedade vai invisibilizando. Se eu invisibilizo isso, eu vou diminuindo e eu vou trazendo essa dominação, né? E às vezes, né, professora, às vezes a gente acaba maltratando as pessoas que nós devemos amar a todos, mas aquela que nós mais deveríamos amar, Sim. que está dentro do nosso lar, né, da nossa casa. Às vezes eu digo, olha, nós fazemos com os membros da nossa família o que nós não fazemos com outras pessoas de fora. Porque nós sabemos que as pessoas de fora, elas vão revidar da mesma forma com que nós fazemos com elas. E às vezes a agressão, como vocês estavam dizendo, não é só contra a mulher, ela é doméstica, né, com muitos membros. Familiar, né? E você citou, eu quero só pegar um gancho, porque Maria, como você disse, que para nós, Nossa Senhora, ela é um grande exemplo de pessoas que teve o amparo da família. Quando ela quando ela ia ser abandonada, que ela poderia ser apedrejada, que ela poderia ser morta, violentada, ela teve, né, o seu marido que a protegeu, que esteve do lado dela, né, e que deu amparo para ela, né, que é José. Então eu creio que a gente precisa, de fato, esses bons exemplos, porque eles nos ajudam. Como vocês disseram, onde estão as heroínas? E olha que nós temos mulheres heroínas em todos os segmentos da sociedade. Sim.
mas quase nunca são citadas. Né? E quando são citadas sim, às vezes num programa, como nós fazemos, né? Mas não são trabalhado aquilo que elas construíram, aquilo que elas deixaram para a transformação da sociedade, né? Então a gente tem que valorizar. Se me permite uma parte, a gente não precisa nem ir com as heroínas, que a gente está indo bem alto, né? Ó, e as cientistas, por exemplo, ontem eu estava fazendo uma pesquisa das grandes cientistas do mundo. Existem brasileiras lá. Nós temos cientistas que fizeram descobertas que tinham homens assessorando elas na pesquisa, mas a pesquisa era delas, e eles foram lá e receberam o prêmio Nobel. E elas sequer citadas, foram reconhecidas pós-morte, como a descoberta era dela. Né? Nós temos hoje em torno de 1.000 pessoas premiadas com o prêmio, não chega a 60 mulheres premiadas. Sim, né? Então, verdade. essa invisibilidade. Aí o senhor não precisa ir tão longe. Eu falo, a gente não precisa ir tão longe com as heroínas. Você pega aqui o seu próprio espaço territorial onde você mora. Vamos falar das pioneiras maringaenses. Sim. Fala o nome de uma pioneira. Se você perguntar para um estudante hoje, para um cidadão, uma cidadã, fala aí o nome de uma pioneira maringaense. A pessoa não sabe. Não tem. Se você perguntar, fala um pioneiro aí, a pessoa vai te falar de vários pioneiros. Por quê? Principalmente pelo fato de que o nome deles está ostentando grandes prédios públicos, grandes obras. Né? As pioneiras, no máximo, estão sendo nome de escola, Ganha uma de rua. creche, uma rua, e não é uma rua Sim. importante, não. Né? Então, se você pegar o Teatro Calil Haddad, se você pegar a rodoviária, se você pegar as bibliotecas, se você pegar aeroporto, é tudo masculino. Perfeito. A homenagem é masculina, né? Então, você tem as pioneiras também jogadas na invisibilidade. Elas construíram essa cidade. Verdade. Essa cidade tem nome de mulher. A padroeira é mulher, Sim. né? A catedral é mulher, nossa padroeira é mulher. Aqui, nessa terra vermelha, nesse chão vermelho, estão enterradas pioneiros e pioneiras. Né? E então, depois, por isso exemplo, América Latina, todos os países, só menos um, que agora não me recordo qual deles, é padroeira. Todos os países da América Latina, menos um. Se o senhor pegar uma rodovia, uma grande rodovia aqui no estado do Paraná, não tem uma grande rodovia que tenha nome de mulher. Pior. E nós tivemos Quantas a Enedina, mulheres? por exemplo, que é uma mulher negra, a primeira engenheira civil do estado do Paraná. Quem é que fala em Enedina? Nunca. Mas fala dos irmãos lá, esqueço o nome deles agora, dos dois irmãos engenheiros que fizeram Rebouças. os Rebouças. Todo mundo fala nos irmãos Rebouças e ninguém Não fala fala em bem. Enedina. Pois é, pessoal, aqui nós estamos, né, com esse assunto tão pertinente, né, e tão necessário de ser discutido, não só discutir, mas que a gente possa também ser proativos, né. Eu creio que a conversa, além da gente estar fazendo aqui a críticas, mas a gente também está levantando possibilidades, né, daquilo que é importante ser considerado para que a gente vença essa cultura, né. Mas como o nosso tempo também, né, ele caminha veloz, nós vamos ouvir mais uma música, né, do professor Luiz Fernando, e depois nós vamos para as Essa voz belíssima, né? Exato. Aí depois nós vamos conversar um pouquinho, pessoal, fica mais aí conosco, que nós vamos falar um pouquinho sobre a Lei Maria da Penha, para a gente encerrar o nosso café. Sabe que vocês estavam falando sobre a questão das rodovias e as nomenclaturas, né? E esse final do ano eu fui fazer uma viagem e nós fizemos a opção de passar por uma serra que eu nunca tinha passado, que é em Santa Catarina, que é chamada, inclusive foi indicação de um grande amigo, e chama Serra da Dona Chica, Serra da Dona Francisca, né? Que foi uma princesa que contribuiu muito para aquela região ali. E de fato depois eu fui entender um pouquinho melhor e como é forte o nome da mulher nesse sentido. Quando de fato ela aparece, é porque ela teve a sua contribuição, né, de maneira ímpar ali para a região ou para a localização, né? Só que ela faz isso todo momento. Então, e aí eu falo assim que é uma questão de viver, né? Quando a gente fala em igualdade, quando a gente fala em igualdade social, quando a gente fala, né, nessa igualdade que coloca as pessoas em equidade, a gente está falando sobre viver, sobre ser vida, não é? Então eu queria trazer uma canção exatamente que fala nesse sentido,
né? Como é importante não só a gente passar por essa vida, mas de fato saber como passar por ela da melhor maneira, valorizando as pessoas com aquilo que elas têm de características próprias e que pode de fato contribuir para que essa vida tão rápida possa realmente não ser pequena, né? Mas se engrandecer naquilo que é o papel de cada um, no respeito, né? no amor próprio, enfim. Então, vamos dessa canção aí que fala sobre, de fato, esse processo de viver, né? Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, por isso você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. De uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. E se o bem e o mal existem, por isso você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, maravilha. É preciso saber viver, né? E creio que nós podemos nos ajudar também, né, uns aos outros a viverem bem, né? E é isso. Estamos felizes com vocês que estão aí, nos acompanhando. E nós vamos indo agora para os momentos finais da nossa conversa, do nosso Café com Saber. Mas antes de concluir, eu gostaria que vocês trouxessem aqui algumas informações sobre uma lei que é importante nesse mundo aí, né, da violência contra a mulher, que é a Lei Maria da Penha, que é bastante recente, né? Aprovada em 2006, me parece que foi assinada pelo presidente no dia 22 de setembro de 2006. Me parece que é um mecanismo muito importante para coibir, né, a violência contra a mulher. Né? Então, se vocês puderem falar um pouquinho, que tipo de violência que ela condena, que ela pune, se vocês puderem falar um pouquinho como as mulheres podem fazer as suas denúncias, onde fazer essas denúncias. Bom, a Lei Maria da Penha, ela é considerada pela ONU uma das 3 melhores leis do mundo de proteção às mulheres, né? Ela é agosto de 2006, né? Que o presidente Lula sancionou essa lei, que inclusive foi uma lei que teve uma contribuição muito grande de mulheres, né? Com mandato eletivo, de mulheres das organizações feministas, dos movimentos, mulheres de partido político. Ela foi uma construção, né? E a lei vem justamente para romper com o quê? Com a impunidade. Porque o agressor, ele não era punido, ele não ia preso, ele pagava com pena pecuniária, ele pagava com serviço à sociedade ou ele pagava com cesta básica a agressão cometida, né? Quer dizer, a minha agressão que eu sofri virou cesta básica para matar a fome dela, que muitas vezes também está numa situação de violência, estava numa situação de violência tanto quanto eu.
né? Então, a Lei Maria da Penha ela veio para isso, para romper com essa impunidade. E com uma coisa importantíssima, que foi tipificar a violência doméstica intrafamiliar, né? Violência sexual, violência moral, violência patrimonial, violência física e violência sexual, né? Ela tipificou esses 5 tipos de violência contra as mulheres e que poderiam, então, ser denunciadas. Mudou, alterou a questão da penalidade, né? Numa pena máxima de até 3 anos, rompeu com a pena pecuniária. Só que a aplicabilidade da Lei Maria da Penha é que foi o nosso sofrimento, não só das mulheres, quanto das gestoras, porque a lei ela tem, a cada juiz que pega o seu caso, ele tem um entendimento da lei e a aplicabilidade depende dele, né? Então, a gente precisou lutar muito com relação a isso. Algumas alterações também na Lei Maria da Penha, porque a violência psicológica, por exemplo, anteriormente nós não tínhamos como registrar um BO de violência psicológica, por conta da dificuldade, da complexidade de prová-la, né? Porque a violência física, eu chego lá com os dentes quebrados, com o olho estourado, com arrebentado, com o braço quebrado, tá aqui, ó, fiz o raio-x, ó, tem o hematoma, conseguia comprovar. E a violência psicológica, que é tão destrutiva, ou até mais do que a violência física, ela não se comprovava, não se materializava a ponto de virar um BO. Aí a gente tem essa mudança, que a violência psicológica passa a ser crime, né? E outras, aí a lei do feminicídio, porque a Lei Maria da Penha por si só já não foi suficiente para o aumento da crueldade e o aumento dos indicadores. Aí vem a lei do feminicídio, que pune de forma diferenciada, né? Que mexe no Código Penal. E aí vem a lei das medidas protetivas. Rompeu medida protetiva, prisão imediata, né? Porque os homens já não respeitam mais medidas protetivas. Você continua morrendo, né? Infelizmente. Então, é aquilo que a gente volta a falar, que a professora falou, que eu tenho falado aqui, que o professor também já falou. Num país onde você tem só legislação, só sobram 2 coisas: cadeia e cemitério. Cadeia para o agressor, para o assassino, e cemitério para a mulher vitimizada. Por isso, as políticas públicas. E aí a Lei Maria da Penha vem prevendo isso também. É responsabilidade do Estado. Tem que criar mecanismo. Tem que criar casa-abrigo, tem que criar centro de referência, tem que criar as OPMs, que somos nós, os organismos municipais, tem que estar no orçamento. A lei vem também fomentando esse tipo de aporte à mulher que está nessa condição, né? Então, o 8 de março, eu vou dizer sinceramente, professor, a gente tem um equilíbrio aí. A gente comemora, né, professora, muita coisa, mas a gente também chora muita coisa. Chora, né? E assim, a crueldade que a gente vê, né? Apesar de ser, nós temos legislações no nosso país maravilhosas, né? Premiadíssimas e tal, só que a violência, ela é tão grande, mas ela é tão grande que uma mulher, mesmo com a violência física, para chegar a registrar um boletim de ocorrência numa delegacia, muitas vezes nem se registra. Ainda não se registra, porque se pergunta assim, mas e o que você fez lá para o teu marido? Como o que ela fez? Ela está agredida, agressão, eu não posso agredir outro ser humano. Então, a agressão é agressão. Então, você ainda tem que comprovar que você foi agredida para além daquilo que você já está agredida. Violência sexual dentro de um casamento, super difícil. Ah, mas ele é teu marido, ele tem direito. Poxa, ele é teu marido, mas desde que esteja consensual. Né? Então, a gente ainda, apesar da gente estar por isso que a gente está nessa busca, né? De conversas, de diálogos, de uma nova sociedade, precisa construir uma nova sociedade onde a gente entenda que cada um tem seu limite e a gente tem que ter respeito. Então, eu respeito a mulher, eu respeito o homem, eu respeito a criança, né? Então, eu preciso do respeito. Quando eu tenho respeito, as coisas começam a melhorar.
Então, a gente ainda precisa desenvolver isso mais fortemente. E assim, essa falta, a gente volta a falar de políticas públicas. Não resolve nada fazer uma lei maravilhosa. Exatamente. E se eu não der condições, se eu deixo a mulher, a gente fala da delegacia da mulher, mas se a maioria dos municípios não tem delegacia da mulher, 399 municípios do Paraná, só 21 tem delegacia. e os outros, aí você vai para a delegacia comum. Na delegacia comum você concorre, além de tudo, você concorre lá com todos os outros problemas e crimes e também você concorre. Ah, mas isso aí, toda semana ela vem aí apanhando, sabe? Eles não se decidem. Não, a violência tem um ciclo. Ela tem, a mulher tá apanhando ali, não vem só, a mulher nunca vem sozinha. Ela tem ali atrás dela filhos, tem família, tem ameaça de morte, tem coisas que ela vai voltar para essa violência porque ela não tem condição de sair. Então eu preciso sim de investimento, políticas públicas mesmo, para que eu possa dar direção para essa mulher. Eu falo, olha, você sai de casa e vai para onde? Você precisa se inserir no mercado de trabalho, mas onde eu vou me inserir? E o que que eu faço com meu filho? Então, eu preciso ter condições para também romper com aquele ciclo de violência. Eu preciso estar fortalecida. E aí, gente, eu achei muito interessante essa semana, não sei se vocês viram, tá correndo na internet esses experimentos sociais, né? Colocaram 10 crianças, 10 meninos e 10 meninas morando numa casa sozinha. E aí é muito divertido você ver como que é o comportamento de um grupo e do outro grupo. E aí a mulher reforça de novo a questão que a gente falou dessa construção e desse apoio feminino. As meninas, elas se organizam, dividem serviço, conversam quando tem problema, elas se reúnem. Os meninos... Cada um para si. Não, os meninos decidiram muitas outras coisas, mas assim, quem que vai resolver o trabalho? Quem perdeu a disputa ali no ambiente. Então, veja, não vai lavar a louça quem perdeu quem perdeu a disputa. Então, veja, não é um problema do brasileiro ou do homem, é um problema social. É um problema de mudança de modelos. E agora, se uma pessoa, para a gente ir concluindo, se uma mulher se sente agredida, onde que ela deve fazer essa denúncia? E com relação também como é que chama, aquela medida protetiva, sim, né? sim, Onde que ela vai, demora a sair, Não. se puder fazer bem resumido para a gente ir concluindo. Hoje nós temos em Maringá a Rede Mulher, a prefeito Ulisses Maia, a gente implantou por decreto a Rede Mulher. Então, nós temos serviços especializados. Qualquer um desses serviços são porta de entrada. O CRAS, o CREAS, a DEAN, o Centro de Referência, a UBS, tudo é porta de entrada, o IML. Então, ela pode denunciar, fazer a denúncia na delegacia da mulher, no período de segunda a sexta-feira, que é outra luta nossa, que a DEAN abra finais de semana, feriados, e tem um plantão, né? Ela pode, nos finais de semana, fazer na delegacia comum, ela pode buscar o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, que é isso que a gente fala, da continuidade do atendimento. Veio a DEAN, da DEAN vem para nós, Secretaria da Mulher, para o Centro de Referência e Atendimento à Mulher. O que é DEAN, para quem não a conhece? DEAN é Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Né? Ela veio na DEAN, vamos supor, primeira porta de entrada, que é a mais comum, fez a denúncia, ela vem para nós, para o Centro de Referência e Atendimento à Mulher, no Centro de Referência Especializado. Ali eu tenho psicóloga, assistente social e advogada. Dali, nós vamos fazer todo o atendimento de rede. Se ela precisa ir a um CREA, se ela precisa ir ao IML, se ela precisa ir ao hospital, tudo o que ela precisa fazer. E no BO, o delegado já pode pedir as medidas protetivas. Se ela precisar, for um risco iminente de morte, nós a abrigamos. Nós temos uma casa-abrigo, Edna Rodrigues de Souza, nós abrigamos ela e seus filhos e o pet, né? O seu filho biológico, né? E um outro detalhe, se ela estiver com medidas protetivas, ela tem direito a ficar com o botão do pânico, que é um equipamento que nós temos, que é acionado com a chegada, proximidade do agressor, aciona a Patrulha Maria da Penha. Acionou a Patrulha Maria da Penha, toca lá,
a Imediato. viatura mais próxima dela já vai em socorro dessa mulher. Né? Então, Maringá tem essa estrutura Então- muito positiva. Então, secretária, eu creio que a gente precisaria trabalhar um pouco mais na divulgação disso, né? Sim. E até eu fiz aqui uma consideração, o que fazer, né, para ajudar a prevenir o crimes e a salvar vidas. Aí eu pensei que a divulgação da lei, ela é pouco falado, na verdade. A gente vê falar quando alguém foi agredido, aí a gente vai e fala daquela lei. Mas deveria criar-se uma cultura que existe os mecanismos de prevenção e de proteção. Outra coisa, acho que facilitar também a denúncia, né? Acho que é um caminho que ajudaria bastante as pessoas, as mulheres, enfim, aqui a gente está falando da violência contra a mulher, para que elas pudessem ter esse caminho facilitado. E que bom que a senhora está citando aí várias instâncias, né, onde elas podem recorrer. E é importante, então, que elas saibam disso. Outra coisa é isso da segurança à vítima. Então, essa medida protetiva, quando ela é necessária, e saber que a qualquer momento ela pode acionar ali e receber, né, o socorro, a proteção. E por último, eu pensei também que não necessariamente nessa ordem, não somente isso, é tornar a penalização mais rígida, que eu acho que a lei já facilitou, já ajudou bastante nisso, mas como a professora, vocês disseram, não basta ter uma lei bonita, né? Então precisa que ela seja concretizada. Eficácia, tem que ter eficácia. Porque de fato antes era, como a senhora disse, eram cestas básicas. Hoje não se permite mais uma pena alternativa, né? Então pode ser uma prisão preventiva, né? Então hoje está um pouco mais rígida. Mas é importante, eu penso que a gente conversar, né, pessoal, vocês que estão aí nos acompanhando, a gente conversar sobre esses temas, não só aqui, mas também se estender para as nossas comunidades, para os nossos bairros, para associações de bairros e para tantas instâncias organizadas que nós temos na sociedade e que nós podemos trabalhar mais sobre esses temas. São muitos temas transversais e que independe de uma crença, depende só de quem de fato considera o ser humano como um ser humano e que é importante que trabalhemos e que criemos essa cultura do respeito, né? Do salvar a vida, do proteger o outro. Porque se nós não protegemos o outro, o que nós estamos fazendo? Então é preciso se proteger e proteger o outro também. Tem uma frase de Sponville, que é um filósofo francês, quando eu trabalho bioética, né? Que é muito assim o cuidado com a vida. É a conduta do profissional em relação à saúde e à vida. E ele diz assim, que a bioética, por exemplo, eu cuido de você, você cuida de mim e nós cuidamos da humanidade. Eu falo uma maneira bem simples de dizer o que é o cuidado com a vida, né? Eu cuido de você, você cuida de mim e nós cuidamos de todos, né? Então é isso, acho que nós teríamos muitas mais coisas para conversar, para a gente poder concluir, e eu gostaria, então, que vocês dessem uma palavrinha, 1 minuto mesmo, não mais que 1 minuto, né? E uma palavrinha de uma consideração, antes que eu faça, né, o encerramento do nosso café, e depois com a música do nosso querido professor Luiz Fernando. Professor. Bom, eu assim quero encerrar minha fala dizendo que apesar, né, dos nossos avanços, apesar de tantas coisas boas, que é muito bom ser mulher, né? Muito bom ser mulher. E dizer que assim, nós também fomos criadas nessa sociedade e fomos criadas muitas vezes para insistir em determinadas histórias, né? Como a gente está falando hoje da violência, o meu companheiro ele vai mudar, né? Pode ser que ele mude, mas nesse intervalo é importante que você tenha apoio, que você busque mecanismos para você se fortalecer e se você estiver sofrendo violência, você possa sair dessa violência. Então a gente tem aí alguns telefones, aqui em Maringá a gente tem uma rede mulher, mas no seu município, se ele é pequeno, você não tem essa estrutura, qualquer equipamento público você pode chegar, você pode conversar, porque certamente ele vai estar encaminhando para algum lugar
que vá te atender da melhor forma possível. Não fique sozinha, não sofra sozinha, né? E a gente tem aí telefones, né? O 180 está funcionando, né? 180, você pode ligar 153, você pode ligar e pedir orientação, informação, e se você estiver numa situação ainda mais grave, procure as autoridades, né? Não sofra sozinha, né? E a gente quer é que mude essa sociedade, tá bom? Exatamente, professora. E eu quero agradecer, professor, muito obrigada por esse espaço, por oportunizar que a gente venha e traga essas informações do que é a Secretaria da Mulher, do que são os nossos serviços, do compromisso dessa gestão com essa pauta que tem sido tão crescente no nosso país e no mundo. E dizer que a gente precisa ter empatia, gente. Se colocar no lugar do outro. As pessoas costumam dizer, apanha porque quer, ninguém apanha porque quer. As pessoas não têm noção do que é a desconstrução que é feita da dignidade, da cidadania, da condição de mulher, de ser humano de uma mulher em situação de violência doméstica intrafamiliar. Eu falo isso com conhecimento de causa. Então a gente precisa ter empatia, estender a mão, direcionar essa pessoa para que ela possa romper esse ciclo de violência em que ela se encontra e que ela possa romper com esse relacionamento abusivo e tóxico em que ela vive. Nós existimos para vocês que estão nos ouvindo e que precisam desse serviço. Professora Marisa, secretária Terezinha, secretária de Políticas Públicas para a Mulher aqui do nosso município de Maringá, muitíssimo obrigado pela conversa, pela contribuição. Foram muito pertinentes nas suas falas e só temos a agradecer. E eu tenho certeza que você lá em casa também, ou aí no seu carro, ou no seu trabalho, onde você está nos acompanhando, que vocês também devem ter gostado bastante, né, dessa conversa e dessas informações. Então, muito obrigado, de verdade, e pode ter certeza que depender de nós para podermos também divulgar que essa cultura machista, ela precisa ser superada, mas nós estaremos aí neste campo trabalhando com vocês. Muito obrigado, vocês mulheres, eu digo, né? E antes, professor Fernando, da sua música, eu quero lembrar vocês que estão aí, que nós também, nesse trabalho nosso, nesse projeto Capelania Universitária, nós temos o atendimento todas as terças-feiras pela manhã e todas as terças-feiras também à noite. Entrando no site uningá.br, você vai ali encontrar capelania e vai ter ali as informações, os horários de atendimento. Nós temos uma sala para isso, eu estou sempre lá para atender, ou então você pode agendar também pelo e-mail que vocês vão encontrar ali no site da Uningá. E também nós temos dentro desse projeto as missas todas as terças-feiras às 18h15. Vamos retomar a partir do dia 14 de março. Então, nós vamos retomar às 18h15 as nossas celebrações. Lembrando que a capelania não é um projeto de uma religião, mas é uma capelania universitária promovendo vidas. Então, está à disposição tanto o atendimento da capelania como a capela aqui no campo da Uningá, está aberta para todas as denominações, todas as expressões religiosas que estão presentes aqui na comunidade acadêmica. Então, independente da religião que você professa, a capela está à sua disposição. Vocês podem organizar grupos ali para suas orações e nos procure para que a gente organize uma agenda que possa todos usufruir desse espaço maravilhoso que a Uningá nos favorece. Eu quero também agradecer a Uningá, né, pelo incentivo ao nosso projeto, né, agradecendo o Dr. Roberto, que é o reitor, Dr. Ricardo, que é o presidente da mantenedora, a doutora Gisele Colombari, a nossa pró-reitora, e todas as diretoras, diretores, os coordenadores de cursos, professores e os nossos alunos, que são nossas pedras preciosas, né, os nossos diamantes aqui na instituição. Então, muito obrigado a todos.
o nosso carinho muito especial aqui para os meninos, né, do estúdio, que nos atendem, que estão ali atrás das câmeras, né? Vocês que estão em casa talvez não percebem, mas nós estamos aqui com 3 profissionais cuidando aqui de nós, dos nossos microfones e nos filmando aqui, né? Hoje nós temos aqui o João, o Adriano e o Osmar. E depois temos o Márcio, que está hoje com direito à folga, né? Então, agradecemos essa equipe maravilhosa. Professor, muito obrigado, tá bom? Pelo seu carinho, pela sua música, pelo seu testemunho e sua presença. Então, nós vamos encerrar com uma música sua. E muito obrigado a vocês. Que bom que vocês estão conosco. E um beijo no coração de todos. Né? Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, né, Padre Bento, pela oportunidade de estar nesse projeto. Obrigado você que está aí participando conosco, né? Obrigado às nossas convidadas, secretária Terezinha, professora Marisa, muito obrigado por informações que eu entendo ser tão importantes. Eu queria terminar essa nossa conversa trazendo uma frase que eu gosto demais, que é do professor Mauro Sérgio Cortella. Ele diz assim: essa vida é tão curta para a gente fazer dela pequena, né? Então que nós não sejamos pequenos frente a tantas demandas e tantas dificuldades. E que, de fato, quando falta tudo, que fique o amor, né? O amor sobre a forma de comportamento, sobre a forma de cuidado com o outro, cuidado, né? Exercer a empatia. Então, para você, um excelente sábado, um excelente final de semana, um grande abraço e, lógico, nos encontraremos no próximo café. Eu quero terminar com uma música que eu gosto de tocar sempre, porque fala sobre essa questão do cuidado e do amor. Então, um bom final de semana para você. Até a próxima, se Deus quiser. Eu te desejo não parar tão cedo, pois toda idade tem prazer e medo. E pros que erram feio e bastante, que você consiga ser tolerante. Quando você fica triste, que seja por um dia e não o ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu te desejo muitos amigos, mas que em um você possa confiar, e que tem até inimigos, pra você não deixar de duvidar. Quando você fica triste, que seja por um dia e não um ano inteiro. Que você descubra que rir é bom, mas que rir de tudo é desespero. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar. Pra recomeçar. Eu desejo que você ganhe dinheiro, porque é preciso viver também, mas que você diga a ele pelo menos uma vez quem é mesmo o dono de quem. Desejo que você tenha quem amar, e quando estiver bem cansado, ainda exista amor pra recomeçar. Pra recomeçar.
E nunca é tarde para recomeçar, né? Com Verdade. certeza.